Na tela, o mais assustador e o sorriso mais arrepiante estava em exibição. Como o rei cadáver parece ter notado, a câmera escondida Jean e imediatamente se levantou do sofá, sabendo muito bem que eles foram descobertos. Mas ele se acalmou segundos depois, percebendo que tudo o que eles discutiram inicialmente era preciso havia de fato um rei cadáver, manipulando tudo das sombras. E agora eles sabem exatamente onde encontrá-lo. Naquele momento, Chanlei perguntou a Zhang Yi com um olhar confuso. Chefe, como podemos matar aquele rei zumbi? Todos nós vimos o número de zumbis no subsolo. Eram muitos para sequer pensar. Então, mesmo quando vamos lá para limpá-los totalmente armados, não sabemos se podemos ou quanto tempo levará para fazê-lo. Yang Xinxin também adicionou, lembrando John e que os metrôs estavam por toda a cidade de Tianhai. E o rei cadáver também tem sabedoria. E quando ele descobre que algo está errado, Zhang ele concordou com Yang Xin, enfatizando que se eles tivessem que fazer Eles isso, precisam fazer isso de uma vez por todas, sem deslizamento. Ele então se sentou no sofá e continuou que, contanto que eles queiram matá-los, não importa quantos sejam, será, mas eles devem impedi-los de escapar. E eles têm que começar com o metrô. Liang, você sugeriu que eles começassem por Songguang e explodir o túnel lá. Isso também bloqueará a retirada da horda. Nosso objetivo é apenas matar o rei zumbi, contanto que não possa fugir. Quanto a outros zumbis, temos muitas maneiras de eliminá-los. Tio, você vira para Shenji e disse: Shenji, cabe a você ter uma ideia do que fazer. Qualquer maneira, esta batalha é inevitável. Shenji respondeu para todos se prepararem. Eles vão agir amanhã, ouvindo esse pânico de Chanli. Então ele perguntou ao chefe Zhongli: por que você está tão ansioso por isso? Este não é o seu estilo. Chanlei então se aproximou de Zhang Yi e continuou que eles deveriam ser cautelosos. E se algo acontecer no subsolo, afinal, ainda não sabemos muito sobre a situação. Subterrâneo, talvez. Subestimou o poder de luta do enxame de zumbis. Ouvir este Change disse a Chunlei para não se preocupar. Ele não vai tirar sarro da vida e segurança de todos. Então a voz de Chunlei caiu em um sussurro. E com uma expressão desonesta. Pergunte ao chefe Zhang Yi por que você está fazendo isso tão misteriosamente. Você não pode nos dizer diretamente. Zhang Yi respondeu que o que Chunlei precisa saber se ele encontrar a situação perigosa no subsolo, então Change vai ajudá-lo a escapar. Então ele deve estar à vontade ouvindo isso. Liang, você disse a eles que ela se esse for o caso, mas se não for, então eles não têm nada com que se preocupar. Bem naquele momento, parece que foi decidido. Então os jovens se levantaram e, com um sorriso caloroso, diz a todos que ela ia preparar alguns energia reabastecer comida para eles. Quanto mais, melhor. Change disse isso. Satisfeito em saber que os jovens tomaram a iniciativa, sem ser dito, a cena então muda para Radiant Prosperity Base e da aparência da situação no momento. A base derrotou com sucesso outra onda de zumbis. No entanto, Xiaowong Glen estava visivelmente exausto. Ela disse a seu assistente Zuga Xintin que eles não podem ficar parados e esperar pela morte. Se a situação continuar, então dentro de eles terão que abandonar a refinaria e ir para o subsolo evitar a maré interminável de cadáveres. Naquele momento, um soldado relatou que todos os zumbis foram limpos. Também descobriram que, se os zumbis forem queimados, eles morrem completamente. No entanto, eles também perderam 67 soldados, incluindo seus trabalhadores comuns também. Ouvindo esta empregada, deve Homely e decidir mudar seu estilo de jogo. Eles não podem defender passivamente o tempo todo. Zuga Xintin respondeu com uma pergunta, perguntando se deve Homely pretende tomar a iniciativa para o matador de zumbis. Sim. As ações dos zumbis são obviamente controladas por alguém.
Devemos obter inteligência suficiente para saber como resolver completamente esta crise, mas Juga avisa menos sobre a gravidade do plano. Era muito perigoso. E eles não tinham ideia do tamanho do enxame de cadáveres. Se Shao apenas se apressar para investigar, todo o seu exército pode ser exterminado. É melhor esperar e ver por um tempo. Talvez as outras forças possam resolver esse problema. No entanto, olhando para os cadáveres espalhados, Shao riu e disse a Zhuge Qintin para dar uma olhada mais de perto na escala dessa maré zumbi. Eu não acho que eles estão pegando leve como você pensa. Eu acredito eles estão experimentando a mesma dificuldade que nós, especialmente a seita de adoração da neve. Aqueles realmente reuniu dezenas de milhares de pessoas, apenas coletando almoço para os zumbis. Ela então se levantou e continuou. Não podemos confiar em ninguém, e é óbvio. Eles vão querer que pereçamos nesta provação. Se não podemos confiar neles, temos que confiar em nós mesmos. Mas eu concordo com sua consciência, então vamos abordá-lo desta forma. Dong que levará 2 mutantes e 30 soldados de elite para o covil dos zumbis. Para investigar, ouvir isso, Zhuge Qintin não disse nada, mas acenou com a cabeça em concordância. Enquanto isso, na sede do sexo de adoração de neve, especificamente, sua igreja, um colega deu a Zhang Xin uma avaliação danificada. O relatório fez o rosto de Chong Jiqian ficar muito azedo. O número de membros mortos da congregação atingiu mais de 1000. Esses membros infectados também podem sofrer mutação. Os recém-chegados tiveram sua fé seriamente abalada. Se isso continuar, algo vai acontecer durante este. Zhang Min respondeu que não importa. Os membros só têm algumas reclamações e não se atreva a tomar qualquer substância de ações nos últimos dias. Chong fizeram arranjos para algumas de suas pessoas para espalhar notícias entre a congregação, dizendo a eles quase todos os sobreviventes no mundo exterior tinha sido morto por zumbis sem a proteção da seita de adoração da neve. Eles não têm chance de revidar. Quando os zumbis atacam, como Zhang Min, recebe avaliação sobre o estado atual das outras bases. Ele não podia ajudar, mas comente como as outras forças estão recuando firmemente em face da maré zumbi. Com mais e mais baixas, a maioria das pessoas já está morta, ou mesmo perto da beira do colapso. E sua seita é de um número significativo do que o resto, se as coisas continuarem como estão. Então a seita de adoração da neve vai durar mais que todos, devido ao seu número impressionante de seguidores. Mas seu problema atual em mãos foram as reclamações constantes entre seus seguidores na congregação. Ouvir a avaliação de John Xian sobre a situação, seu companheiro membro da seita, parece ter pegado como lidar com a situação deles. E é uma boa ideia, ele disse. Se eles fazem as pessoas perceberem quão afortunados eles em comparação com as outras bases, então as reclamações serão apreendidas. Não há mal sem contraste. Contanto que eles pensem que há cadáveres por toda parte. Fora, eles sentirão que sua vida atual não é ruim. Então não haverá reclamações contra nós. Seita de adoração da neve Chong também aponta que a razão que as pessoas ainda estão reclamando é porque eles não são piedosos o suficiente para a seita de adoração da neve. Sua educação também deve ser acelerada para torná-los crentes devotos. Desta forma, eles vão que eles tiveram sorte de poder entrar à seita de adoração da neve neste momento. Ouvindo isso, seu seguidor crente estava entusiasmado com essa perspectiva. E como ele elogia John Rixin por sua iluminação repentina, ele respondeu que entende a tarefa e providenciará para que alguém faça isso imediatamente. Enquanto isso, Zhang Yi e seu grupo partiram para Tsou, Jiuan City, no dia seguinte, para que cheguem ao seu destino. E abordagem, o buraco gigante que leva ao subterrâneo, estação de metrô, Tessodong, e lembra a todos que matar o Rei Cadáver é o objetivo principal deles desta vez, contanto que eles possam encontrá-lo.
John Yi tinha 100% de certeza de que seria capaz de matá-lo. No entanto, tudo será baseado em sua segurança pessoal. John Yi começa a avisar a todos: não exagere e lute contra os zumbis. Não importa quantas dessas coisas você mate, não adianta. Tio, Yu, Chanlei e Liang, todos vocês assentiram em compreensão. Todos, exceto a Flor, usavam uma máscara de gás para proteção. Jiani jogou um bastão brilhante no poço. E disse ao tio para você ir primeiro, que não tinha objeções a isso. Com facilidade, tio, você desceu o poço, surfando no gelo com apenas suas botas. E como ele chegou ao fim, sem qualquer dificuldade. Tio, você imediatamente deu uma olhada ao redor, não vendo ninguém por perto. Ele deu o sinal verde para o resto descer, pois não há inimigos por perto. O resto se juntou a ele logo depois. E eles também deram uma olhada ao redor. Tudo estava como esperado, semelhante à expectativa de como é um matador de Havia zumbis. Um fedor de carne humana podre, e manchas de sangue estavam por toda parte. John Yi levantou sua submetralhadora e deu a ordem para seguir em frente. Mas, depois de alguns passos, eles viram os restos mortais de uma pessoa. E pelo que parece, a pessoa era como um par de carne longe de ter apenas o esqueleto, como seus restos mortais. Vendo isso, John Yi comentou: parece que o instinto dos zumbis é apenas comer e não pode infectar cadáveres que se transformam em ossos. Assustado, Xunlai acrescentou que os zumbis têm um grande apetite. Afinal, a julgar pela maneira como eles se movem, eles devem ter necessidade de comer muito. Ele então se lembrou do que Zhang Yi disse a ele antes. Ei, questionado, Zhang Yi, você disse: há mais pessoas mortas do que pessoas vivas. Na cidade de Tianhai, se houver mais de 10 milhões de zumbis, não haveria nada para comer. Esta percepção repentina fez com que todos parassem seus avanços. John Yi achou que Xunlei tinha razão. Bom nisso, o que esses zumbis farão? Se eles não conseguirem comida suficiente, esses zumbis se espalharão da cidade de Tianhai para outras cidades. Todos eles, de repente, fizeram uma corrida louca para frente, percebendo a necessidade de terminar sua tarefa o mais rápido possível, espero que sem qualquer soluço. Claro. Chongqing disse a Xunlei que não era da conta deles. De qualquer maneira, eles só precisam ter certeza de que não há zumbis por perto. E para isso, Xunlei concordou com seu raciocínio. De repente, as flores começaram a rosnar enquanto ele caminhava, alertando a todos de um perigo definitivo. Todos entraram em uma postura defensiva, como uma faixa escura atravessada. O movimento foi tão rápido, tornando impossível detectar sem prestar atenção. Naquele momento, Liang, você sendo o primeiro a agir, rapidamente puxou uma adaga e a jogou com tanta precisão, perfurando o alvo pretendido diretamente na barriga. A criatura morreu instantaneamente, caindo no chão. Vendo isso, John Yi se aproximou da criatura morta para olhar mais de perto. E após a inspeção, ele ficou chocado. Sua expressão sob a máscara, destacando sua descrença. Isso é um rato maior que o tamanho de um gato. Depois de superar seu choque inicial, John Yi encontrar um rato mutante neste tipo de lugar. Não foi surpreendente agora que ele pensa sobre isso. E pelo que parece, os cadáveres que encontramos antes parece ter sido todo comido por ratos. John Yi disse enquanto ele vira a cabeça ligeiramente em direção abordando a Xunlei, o ponto que ele fez antes de ouvir isso. Xunlei concordou, mas o problema agora era que há tantos cadáveres que eles encontraram e a julgar por isso. Também deve haver um grupo de ratos por perto. Imediatamente, ao dizer isso, um guincho alto e familiar podia ser ouvido. À frente deles, parece que realmente entramos em um ninho de rato. Em breve, uma travessura de ratos estava se aproximando deles com força total. Enquanto Chongqing se amarrava com um lança-chamas, ele sentiu uma onda de nojo com o que viu. Então, sem qualquer hesitação, ele ordenou que todos os eliminassem,
Se esses ratos estivessem ansiosos para conhecer o Rei Rato do Inferno, então quem eram eles para recusá-los? E Shanley também se amarram com um lança-chamas. Então, coletivamente, com John eles liberam um enorme mar de chamas, colocando o rato mutante em chamas. Seus sons, rangendo, e o cheiro de carne queimada encheu o ar. No entanto, a onda parecia interminável. E outra travessura de ratos começou a se aproximar deles da outra direção. Vendo isso, Change disse ao tio Yu e Shanley para parar suas ações e guardou os lança-chamas, colocando os lança-chamas de volta em seu espaço alternativo. Ele pensou que se a situação continuar, então ele não sabe quando será resolvido. E para não mencionar, eles nem começaram a procurar o Rei Cadáver, que era seu objetivo principal. Percebendo isso, John ativou sua habilidade e abriu uma porta dupla, com seu espaço alternativo aberto em ambas as extremidades. Os sem noção e pouco inteligentes ratos mutantes continuam a entrar no portal, sem parar. Ver isso deixou Liang curioso sobre algo. Então ela perguntou diretamente a Zhang se seu portão dimensional foi atualizado. Ouvindo isso, Zhang Yi não confirmou nem negou nada, mas simplesmente ele está estudando o uso de seus portões dimensionais por um tempo. Agora, e depois da última guerra, ele descobriu que era capaz de usar portões bidimensionais ao mesmo tempo. Dada a sua situação, Liang, você respondeu que era bastante conveniente. Logo após o ataque de rato, foi imediatamente tratado. E a equipe estava fugindo novamente, Farinha liderando o caminho. John se perguntou se os zumbis seriam alertados. Se os ratos tivessem feito barulho, isso fez Liang você questionar John. Os ratos e zumbis têm algum tipo de relacionamento, já que ambos estão localizados no subsolo. Quem sabe, vamos continuar? Angie disse isso como uma forma de resposta. E, segundos depois, eles encontraram o que estavam procurando. À frente deles estava a horda de zumbis, que parecem não tê-los ouvido se aproximar. Vendo isso, tio, você foi rapidamente amarrado com um lança-chamas e a equipe gradualmente fez sua abordagem silenciosa em relação te tiram com um olhar intrigado. Observe que os zumbis estavam dormindo, o que parece estranho de sua perspectiva, mas Change respondeu dizendo: as ações dos zumbis faziam todo sentido, mesmo como hospedeiro de um vírus. A ação requer energia, então quando eles não recebem ordens, eles espreitam e descansam no escuro. Ouvindo isso, Tio Yu perguntou se Zhang quer queimá-los tolos no estado. John não respondeu imediatamente. Mas estava em pensamentos, ele se lembrou do que Shohir disse a ele antes. Antes de sua partida, Shohir informou John que os zumbis retêm parte de sua natureza biológica. Estritamente falando, eles eram mais como um enxame de insetos. Neste caso, eles também precisam descansar. Seria ótimo se eles pudessem dormir assim para sempre. Mas isso é apenas um pensamento positivo. Naquele momento, um zumbi no final da estrada notou sua presença. E quando ele fez seus olhos fechados, imediatamente se arregalaram. E como uma mente colmeia, todos os zumbis fizeram o mesmo imediatamente após. Então todos eles viraram a cabeça para a equipe, seus olhos emitindo um brilho vermelho. Como suas expressões estavam cheias de intenção de matar, eles rapidamente fizeram o seu caminho em direção a eles em um instante. Mas John, foi rápido em agir também. Ele abriu seu portal para seu espaço alternativo silenciosamente, confirmando que com certeza não seria fácil passar pelos zumbis sem queimá-los. Esta foi a razão pela qual ele não respondeu tio imediatamente. Mas agora a situação ficou mais problemática. E eles ficaram sem escolha. Do outro lado, os zumbis, mesmo que parou abruptamente quando viram um portal. Eles pararam qualquer tipo de avanço. Mas logo depois, os zumbis gritaram coletivamente o nome de Change.
E, sua embora voz descontente fez o nome de Change soar diferente, era óbvio a quem eles estavam se referindo. Isso também significava que seu mestre de marionetes, o Rei Cadáver, os descobriu. Sem pensar duas vezes, Zhang Yi ordenou que eles fossem queimados. Ele também tirou outro lança-chamas e amarrou Xun Lai com ele, com os dois preparados com segurança. John e fechou o portal. E o que se seguiu foi um enorme mar de chamas, que os zumbis não tinham chance de sobreviver. Não que eles fizeram para começar. Isso os fez mudar seu curso de ação, optando por fazer um retiro sábio, tão rápido quanto suas pernas congeladas poderiam levá-los. Vendo sabia o Rei Cadáver não está longe de sua localização atual. Então ele disse a todos para persegui-los. A equipe imediatamente fez exatamente isso, enquanto eles perseguem os zumbis, com o Tio Yu e Chan liderando o ataque a toda velocidade. Sua corrida também nunca foi um obstáculo. Enquanto eles continuavam a liberar as chamas intensas à frente, John Yi também manteve seu portão dimensional aberto, bloqueando qualquer ataque à frente deles. No túnel, naquele momento, Liang você ouviu barulhos atrás deles, e quando ela olhou para trás, ela percebeu que os ratos gigantes restantes ainda estavam olhando para eles por trás. Zhang Yi disse a ela para ignorá-los por enquanto. Eles precisavam encontrar a localização o mais rápido possível para evitar problemas futuros. As batatas fritas podem esperar. O túnel não foi fechado. O Rei Cadáver escapou enquanto eles estavam presos aqui, mas vendo o número de zumbis à frente deles reduzindo, Change disse a todos para acelerar o ritmo. Enquanto isso, em outro local desconhecido na estação de metrô, o punho de chama da base da prosperidade radiante, Dong-Hu e sua equipe, enviado para o covil dos zumbis mais cedo para investigar, também foram atacados pelos ratos mutantes. Com um estrondo alto, John, que despachou alguns dos ratos mutantes, com seu punho flamejante, para encontrar seu criador. Logo depois, eles foram capazes de lidar com sucesso com eles. Dong que imediatamente deu a ordem para seguir em frente. Afinal, o objetivo deles é encontrar o grupo de cadáveres e obter informações sobre eles. Até então, não importa quais dificuldades encontremos, devemos superá-los. João que disse isso com uma expressão séria, pretendendo terminar esta missão até o fim. Logo após o punho de fogo da base da prosperidade radiante, Dong Ken e sua equipe sofreu graves baixas em lidar com os ratos mutantes, com seu número significativamente reduzido. John que ainda insistiu em terminar sua missão, que era reunir informações sobre os zumbis. Neste momento, sua equipe ficou com apenas 2 soldados, que estavam amarrados com lança-chamas. Assim como eles encontraram o exército de mortos-vivos no túnel, eles se aproximaram deles com cautela, consciente de seus arredores imediatos, para não fazer barulho. Seu objetivo era apenas observar, e o líder responsável por controlá-los, semelhante ao que Zhang e sua equipe enfrentaram anteriormente. Os zumbis, no final da linha, imediatamente notei sua presença. E quando eles fizeram, seus olhos fechados imediatamente se arregalaram. E como uma mente dividida, todos os zumbis fizeram o mesmo. Imediatamente depois disso, todos eles viram a cabeça para trás. Dong-Hu e sua equipe, seus olhos emitindo um brilho vermelho, como suas expressões estavam cheias de intenção de matar. Vendo esse Dong, que ficou chocado profundamente. Ele não podia acreditar em seus olhos, enquanto um suor visível escorria por seu rosto. O número de zumbis era simplesmente insondável. Recuar rapidamente. Os zumbis rapidamente seguiram em direção a eles. Em um instante, mas Dong-Hu foi rápido em agir. Ele acendeu o punho com chamas e o segurou o máximo que pôde. Recuar rapidamente e não olhar para trás. Nossas armas de fogo podem atrasá-los por um tempo. Escapar para a entrada do metrô mais próxima. E seja rápido sobre isso, John, que ordenou seus homens, enquanto ele continuava a lidar com os zumbis. Mas em meio
a batalha acalorada. Dong, cujo punho flamejante iluminou o túnel escuro. E, ao fazê-lo, um de seus soldados notou uma sombra humanoide alta se aproximando à frente deles. Das sombras, sem o conhecimento deles, que um semelhante também se aproximava por trás. Mas ao perceber, um alto rugido sônico foi liberado desta figura misteriosa, que colocou temporariamente os soldados em estado de terror. Então, com um único balanço de suas garras, os soldados foram divididos ao meio, como se eles não fossem nada Dong. Sentiu a aura matadora e supressora por trás dele, em ondas, e naquele momento ele sabia que estava acabado. Enquanto isso, Zhang Yi seguiu os zumbis até uma estação de transferência. E quando os zumbis escaparam por um lance de escadas, à frente deles, Xunlai comentou que a situação deles estava se tornando um pouco problemática. Com a estação de transferência, não podemos descobrir a localização exata do rei cadáver. Neste caso, como sabemos para onde ir? Ouvindo isso, Zhang Yi respondeu ele tinha a sensação de que o rei não estava longe deles. Mas, neste parece ponto, que os zumbis os estavam levando para outro lugar. Naquele momento, um barulhento som de clique ecoou de ambas as extremidades do túnel, continuamente, e esses sons foram imediatamente seguidos pelo mesmo familiar de antes. John, ele avisou a todos para tomarem cuidado. Parece que esses mortos maiores que estavam se aproximando. Esta figura era uma criatura de pelo menos 3 metros de altura, com a parte inferior do corpo e braços completamente cobertos com um pele de armadura de bronze. Tinha um corpo magro com braços extremamente longos, estendendo-se até o chão. Também suas garras não eram diferentes. E com sua parte superior do corpo ter uma pele incrivelmente dura, destacando seus olhos verdes brilhantes. Esta criatura intimidante parecia que veio direto de um filme de terror. Vendo isso, tio, você pergunta se era o rei cadáver. Mas Liang também viu outro do outro lado do túnel. Depois outro e outro. E, assim, a equipe logo foi encurralada na estação de transferência. Com este novo desenvolvimento, Zhang Yi estava em pensamentos. São essas coisas fabricadas em lotes. Não há absolutamente nenhuma maneira de eles nascerem naturalmente. Tio Yu então perguntou a Zhang e o que eles deveriam fazer agora. O que mais podemos fazer agora, além de lutar contra eles, com Chanlei e Tio, liderando o ataque com seus lança-chamas? Zhang Yi se vira para Liang Yu e Flor, Liang Yu. Vocês dois deveriam ficar ao meu lado, e não fique muito longe. Há muito poucos de nós agora. E precisamos ficar juntos. Com um rugido sônico alto, o sentinela humanoide deu o sinal verde para os zumbis atacarem. No entanto, seus avanços foram interrompidos pelas chamas intensas por Xunlai e Tio, você. E pelo que parece, os sentinelas também foram afetados pelas chamas. Então eles não ousam se aproximar. Os zumbis que conseguiram passar as chamas foram tratadas por Liang Yu, que facilmente se apegam a eles com ela. Dragões rugem como uma faca quente na manteiga. Vendo isso, os sentinels usando os zumbis como bucha de canhão, joga-os em grande número como projétil em direção à equipe. Felizmente, Zhang Yi abriu seu portão dimensional, que engoliu todos os zumbis de lançamento no ar. Mas naquele preciso